Oi, gente! Hoje eu quero conversar um pouquinho aqui com vocês sobre como ter fé para viver o nosso propósito. Se nós desejamos viver o plano A de Deus, aquilo que Ele designou para as nossas vidas, um ingrediente que vai ser fundamental para nós cumprirmos isso, para nós vivermos isso em plenitude, é a fé. E eu queria buscar uma definição bíblica para fé, e a melhor definição é que está lá em Hebreus 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé nada mais é do que aquilo que nós colocamos a nossa expectativa sobre, aquilo que nós esperamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos alcançar nas nossas vidas. Não necessariamente aquilo que nós vemos. Na maioria das vezes vai ser algo que nós não conseguimos ver, né? E é isso que nós vamos conseguir através da fé. E quando a gente pensa em propósito de vida, a gente pensa em algo que nós acessamos através da nossa fé. É algo que a princípio nós não vamos conseguir enxergar com os nossos olhos naturais, as circunstâncias ao nosso redor não vão ser favoráveis, mas nós iremos crer, nós vamos acreditar. Quando eu penso nisso, eu lembro muito da história de Maria, mãe de Jesus. Quando ela recebeu a visita do anjo Gabriel, que disse para ela que ela iria ser mãe do Salvador, que ela iria engravidar, não por vias naturais, mas pelo Espírito Santo, Deus estava dando para ela naquele momento o propósito de vida dela. E o propósito dela era ser mãe de Jesus. Só que para ela alcançar viver esse propósito, ela precisava alcançar isso pelos olhos da fé. Porque se ela seguisse pela razão, aquilo era uma loucura. Como assim engravidar do Espírito Santo? Como assim dar à luz ao Salvador? Como assim engravidar sem ter tido relações sexuais com seu marido? Ela precisou acessar aquele propósito. Ela precisou acessar aquilo que Deus estava declarando sobre a vida dela pela fé. Porque a única forma de nós acessarmos o propósito de Deus para as nossas vidas é através da fé. Deus, muitas das vezes, Ele vai nos mostrar o propósito, Ele nos vai apontar o propósito, mesmo que as circunstâncias ao nosso redor não sejam favoráveis. E os recursos, eles não vão vir logo de cara, eles vão vir aos poucos, para que nós possamos entender que é pela nossa fé. Lembra da história de Maria? Primeiro, Deus disse isso para ela, Deus deu a promessa, fez ela acreditar. E depois, ele foi e confirmou com o seu marido. E depois, as coisas foram acontecendo para que tudo cooperasse para o bem. Mas e se Maria tivesse rejeitado? E se Maria tivesse dito, não, eu não quero viver isso, eu não quero esse plano, eu não quero viver esse propósito? Ela poderia, porque a fé é uma escolha que nós fazemos. E aí é o que eu te pergunto, o que você tem escolhido? Quando Deus declara algo sobre a sua vida, quando Deus diz que vai fazer algo sobre a sua história, quando Ele te dá um propósito, uma missão, o que você tem respondido a Ele? Eu convido você a se mover não por aquilo que você vê, mas se mova por aquilo que você crê. Existe um versículo que está lá em João 20, 29 que diz: Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Deus está nos chamando para não, para ver. A gente pode ver, mas mais do que ver, para crer. Se a gente ainda mesmo assim não conseguir ver, continue crendo. Ele espera isso de nós. Ele espera que nós creiamos nas promessas, creiamos naquilo que Ele determinou para as nossas vidas. Ah, Jade, mas e se eu não entender? Ah, eu preciso entender. A gente tem uma mania muito grande de querer entender muitas coisas. A gente quer entender todos os passos de Deus. A gente quer entender a mente de Deus, o que Ele pensa, por que Ele faz, por quê. E sabe algo que eu tenho aprendido na minha vida? A gente precisa abrir mão do direito de entender. Tem uma frase do Bill Johnson que diz assim: para você experimentar a paz que excede a todo entendimento, você precisa abrir mão do direito de entender. Muitas das vezes, para você viver o propósito, para você ter fé, para você experimentar da paz que excede todo entendimento, para você saber que você está vivendo a coisa certa em Deus, você vai precisar abrir mão do direito de entender. Parar de ficar perguntando por quê, e mudar a sua pergunta por para quê? Para que eu tô vivendo essas coisas, sabe? Então a gente precisa abrir mão às vezes de querer entender algumas coisas e simplesmente acreditar que Deus tem um plano, acreditar que Ele tá no controle de todas as coisas.
Ah, mas eu tenho vivido diversos problemas, a minha vida tá um turbilhão de emoções, são muitas coisas, Deus me disse que eu viveria um propósito, mas eu só vejo problemas, problemas e problemas. Mesmo assim, querido, eu quero te convidar para você ter fé. Tenha fé. E aí eu volto com uma outra frase do Bill Johnson que me marcou, que diz assim: a fé não é a negação do problema, mas sim não dar ao problema um lugar de governo na construção da sua história. Eu não estou chamando você para fingir que nada está acontecendo. A fé não significa negar que os problemas existem, negar que você precisa resolver algumas coisas, mas é você não dar ao problema um lugar de destaque, um lugar de, um lugar de posição, um lugar de governo na construção da sua história. Não são os problemas que definem quem você é, não são os problemas que vão definir o seu destino, não vão ser os seus problemas que vão te parar, não vai ser o seu medo que vai te parar, sabe? Não deixe que o problema governe a sua vida, mas permita que a fé governe a sua vida, que a fé governe a sua história, porque vai ser a fé que vai fazer com que você acesse o plano de Deus, com que você acesse tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Uma outra história que eu queria deixar para você, falando sobre fé, é a história de Noé. Outro homem que a Bíblia fala que é um homem íntegro, é um homem temente a Deus, é um homem que tinha relacionamento com Deus. E um certo dia Deus fala para ele que ele iria construir uma arca, colocar todo tipo de animal dentro daquela arca, iria colocar a sua família, porque Deus iria exterminar com a raça humana, ele iria terminar ali com a terra. E aí aquele homem, ele teve que acessar esse propósito que Deus deu para ele através da fé. Noé não era um engenheiro, Noé não era um construtor, Noé era alguém que cuidava ali das plantações, ele era um agricultor, mas ele se moveu não por aquilo que ele estava vendo, ele se moveu por aquilo que ele cria, ele creu na palavra do Senhor, ele creu naquilo que o Senhor determinou para a vida dele, e ele disse: eu vou viver esse propósito. Ele poderia ter dito para Deus: manda outro, isso não é para mim, nem pensar, eu não tenho as qualidades, eu não tenho, eu não tenho dom, eu não sei fazer, eu tô cheio de problema, minha família não vai me apoiar. Ele poderia ter falado muitas coisas, mas Noé, a Bíblia fala em várias vezes ali naquela passagem, quando fala sobre Noé, várias vezes que ele fez exatamente como o Senhor lhe ordenava. Ele fez exatamente tudo, tintim por tintim, como o Senhor tinha mandado. Então ele teve fé e ele foi obediente à voz do Senhor. E eu queria te convidar hoje para você ter fé e crer no propósito de Deus para sua vida. E se Ele mandou você fazer algo, se Ele mandou você cumprir um determinado propósito, e mesmo que você olhe para todos os lados, você se acha incapaz, você acha que você não pode, creia que Ele vai fazer com que você se mova naquilo, Ele vai trazer os recursos, Ele vai te ensinar e as coisas vão acontecer. Não deixe de acreditar. A fé é um ingrediente fundamental para você viver e acessar o plano de Deus. Então tenha fé, acredite e viva o plano A de Deus para a sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado grandemente você. Se esse vídeo te abençoou, eu queria te convidar para você fazer uma corrente do bem. Manda esse vídeo no WhatsApp para alguém que precisa ouvir essa palavra, alguém que está precisando de fé aí para poder viver o propósito de Deus. Compartilha nos grupos da família, com aquelas pessoas, grupo do trabalho, sabe? Que essa palavra que eu estou trazendo aqui de fé possa alcançar outros corações. Não deixe também de curtir esse vídeo, isso me ajuda muito. Também, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, sabe? Deixa aqui um comentário, como que tem sido a sua vida de fé aí para poder viver o seu propósito. E é isso, eu espero você na semana que vem para um próximo vídeo. Lembrando também, se você não sabe, eu escrevi um livro, Deus tem um plano, largue o seu plano B e viva o plano A. Esse livro pode ser entregue em todo o Brasil, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o link se você quiser comprar esse livro, e lá eu falo muito também sobre fé e sobre como a fé vai fazer com que a gente acesse o plano A de Deus. É isso, nunca se esqueça, viva o plano A, viva o seu propósito de forma completa.